minha identidade em Cristo Jesus, hoje, servindo em humildade. Até as crianças, né? Mas a Osiana já está saindo, né? Ali, as crianças, Deus abençoe a Ozzy. E também as crianças que estarão indo para o culto, junto com a Osiana, no salão social. Para a nossa meditação nessa noite, quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. É o texto em que nós estaremos lendo. Filipenses 2, do 1 ao 11, né? Servindo em humildade. Essa é a expectativa que Cristo Jesus tem a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito, servindo em humildade. Assim está escrito nesse texto em que nós citamos para os irmãos, Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada qual em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, nós temos lido a Tua Palavra e queremos que o Senhor fale conosco neste momento, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém. Amados irmãos e irmãs, eu creio que o maior desafio de quando nós conhecemos a Jesus reside exatamente nesse fato de nos entregarmos e dizermos que pertencemos a Ele. E cantarmos esse louvor dizendo: Senhor, manda fogo do céu e queima esse altar. Você é muito corajoso se você cantou isso, né? Esse altar que você cantou, ele está falando a respeito da sua vida, está falando a respeito de você, né? Você pediu: Senhor, queima esse altar, né? Você pediu para que o Senhor estivesse queimando esse altar. Então o que você tem para ofertar na sua vida, o Senhor está recebendo, que é a sua vida. E nós precisamos sempre estar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo mesmo, né? Porque o nosso eu, o nosso ego, sempre quer estar acima de todas as coisas, e muitas vezes querendo ocupar até mesmo o lugar do louvor e da oração ao Senhor nosso Deus, né? O nosso ser é um ser que gosta de ser honrado, né? Que gosta de receber confete, que gosta sempre de ser lembrado, né? Que gosta de estar sempre em evidência, né? Queremos sempre aparecer, né? Se estiver aparecendo, ótimo. Agora, se não estiver aparecendo, né? Então não dá certo. Se for para que eu estiver à frente, aí tudo bem. Se não, eu não estou participando, né? Essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, essa guerra que está acontecendo lá na Rússia, né? É porque o homem quer e tem necessidade de aparecer e tem necessidade de mostrar quem ele é, né? E o seu poder, e a sua autoridade, e o seu governo. Então ele faz guerras para mostrar quem tem mais poder. E quem sofre, quem padece? As pessoas, os civis, as pessoas simples, as pessoas humildes, que têm que enfrentar a guerra para defender a sua nação por causa do ideal desses homens.
E amados cristãos, amados irmãos, né? E amados cristãos, a nossa vida cristã é exatamente o oposto a tudo isso, né? Porque a nossa vida constitui-se para nos tornarmos cristãos de uma entrega plena de tudo que nós temos no altar do Senhor nosso Deus. Não adianta eu estar aqui à frente, né, como pastor, ministrando aos irmãos, se a minha vida não é uma vida que condiz com aquilo que eu estou pregando, ou que eu prego no meu dia a dia. Não adianta eu ser um líder da igreja se eu não vivo aquilo que eu estou pregando no meu dia a dia, na vida da igreja. Não adianta eu vir e sentar-me aqui num banco e depois no dia a dia eu não viver a palavra que eu estou anunciando ou que eu ouvi no domingo à noite. Até que vai um alerta para você, né? Guarde bem a palavra que você ouve no domingo à noite, pelo menos o texto, medita nela durante a semana, para você observar se você está procurando ser um pouquinho melhor, né, do que você já é. Agora, se você vem na igreja e não ouve a palavra do Senhor nosso Deus, e não guarda essa palavra, não leva essa palavra com você, vai ser difícil acontecer alguma mudança. E para ter, amados irmãos, essa identidade de Cristo, né, é necessário olhar para Ele, é necessário seguir a Jesus, né? Nós só vamos demonstrar nossa identidade de cristãos se nós estivermos agindo como, fazendo como Jesus fez, nos entregando como Jesus se entregou por nós. O texto em que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele diz no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que vocês vivam em união e pensem a mesma coisa e estejam vivendo, né, da forma como o cristão deve viver. No versos 5 e 6 ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O desafio para nós, em primeiro lugar, como cristãos, é viver servindo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. O apóstolo Paulo nos encoraja aqui, amados irmãos, a vivermos uma vida olhando tão somente para Jesus. O autor de Hebreus, ele diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, né? Dizendo que temos os nossos sentimentos, cada um tem o seu sentimento. Paulo está dizendo isso, né? Nós temos, cada um tem o seu sentimento, né? Cada um tem a sua maneira de viver e de pensar, né? Mas você precisa mudar, né? Você precisa ouvir a palavra e deixar-se ser moldado pela palavra, e que você possa ter o sentimento que teve Cristo Jesus e que esteve em Cristo Jesus. Nós temos os nossos líderes, nós temos as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, podemos até admirar essas pessoas como pessoas excelentes, como pessoas boas, como pessoas que vivem o Evangelho, mas a nossa meta não é viver igual a alguém sobre a face da terra, e nem mesmo se comparar a alguém sobre a face da terra. Nós temos que viver aqui neste mundo, nesta terra, e, amados irmãos, viver olhando para Jesus e tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Não é porque eu estou aqui que eu posso dizer: não, eu sou melhor um pouquinho aqui que o presbítero Silas, então tá bom, ó, eu não faço aquilo que o presbítero Silas faz, então eu estou um patamar acima do Silas. Não é não é este o chamado que você teve. O chamado que você teve não foi para se comparar a alguém sobre a face da terra. O chamado que nós temos como cristãos, amados irmãos, é de ver olhando para Jesus e ter o mesmo sentimento que esteve presente em Cristo Jesus. Ter em nós o sentimento que Jesus teve. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você no dia a dia, né? Porque ele estava na glória, mas ele se esvaziou da sua glória e ele desceu e veio para viver como ser humano. Ele veio para viver 100% humano sobre a face da terra, sentir toda a dor, ver todo o sofrimento, né? Ele se esvaziou de si mesmo. Imagine você, né? O esvaziar-se de si mesmo é o seguinte: é quando você, né, estando passando por um lugar, né,
você observa que tem alguém muito simples, muito humilde, alguém que está necessitado, e você desce do seu patamar, e você desce do seu salto, e vai até aquela pessoa, e senta ali do lado dela, e diz: você está precisando de alguma coisa? Vamos conversar um pouquinho? Mas às vezes nós não temos esse sentimento, porque nós não temos esse tempo para fazer isso, né? Porque achamos que o nosso tempo é muito importante, né? Nosso tempo, ele é só para as coisas especiais dessa vida, e às vezes deixamos de lado essas pessoas, não descemos do nosso patamar para estar com aquelas pessoas mais simples e mais humildes dessa vida. Jesus desceu da sua glória e veio para viver aqui, sendo Deus Espírito. Ele desceu para viver na carne. Sendo Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele desceu para estar do lado da criação. Sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele desceu para se fazer servo. E como é diferente muitas vezes o nosso viver, né? Nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, né? Um dia eu estava em um lugar, e esse costume, né, que nós temos como cristão, não é meu esse costume é um costume nosso como cristão. Se existe uma coisa que o cristão sabe fazer, é servir, né? Eu estava num lugar, a pessoa ficou assim, admirada, né, porque as coisas aconteciam assim, com as pessoas estavam sempre um servindo o outro. Estavam um servindo o outro. No encontro assim, aquele que estava na liderança saiu e foi buscar água para os outros, porque ele percebeu que os outros estavam com sede. Porque no reino de Deus não existe posição, porque o nosso Senhor, Ele desceu do céu para ser servo. E o que Paulo está dizendo é que esse mesmo sentimento de serviço precisa estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele é santo, sem pecado, mas Ele se fez pecado por mim, Ele se fez pecado por você. Você já imaginou, né, se você tivesse que assumir a culpa de alguém? A culpa de quem você gostaria de assumir? Do pior de todos os pecadores? Ou assumir a culpa de alguém que não seja tão culpado assim perante o mundo? Nós medimos. Jesus não veio para os melhores. Jesus veio exatamente para os piores. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que se acham santos, eu vim exatamente para os pecadores. Ele veio ao mundo para ser servo e servo de todos. Se você tivesse que dar uma nota para você como servo, que nota você daria como servo? Aquela pessoa que ama servir o próximo, aquela pessoa que tem disponibilidade para servir o próximo, aquela pessoa que está pronta para servir o próximo. Que nota você daria para você? Jesus veio para servir, e Ele, desde o seu nascimento, Ele serviu na maior simplicidade possível. Começou pelo seu nascimento. Ele não nasceu em um berço de ouro. O Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, nasceu em uma manjedoura. Ele não teve os panos que todos nós tivemos, né? Ele não teve todo o cuidado que nós tivemos no nosso nascimento. Hoje nós vamos conhecer a Júlia aqui, né? Jesus não teve o privilégio que a Júlia teve de nascer, de ser recebida, de ter um hospital, de ter uma casa. Jesus nasceu lá numa manjedoura. Também trabalhou numa profissão simples, na profissão do seu pai. E a Bíblia não registra em momento algum que ele tenha negligenciado ou não tenha aceito o fato dele ser filho do carpinteiro. Mas ele sempre foi o filho do carpinteiro. Quando ele chama os seus discípulos,
sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o dono dos céus e da terra. Ele diz para os seus discípulos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Enquanto você pode dizer: eu tenho uma casa, aí eu tenho um colchão, meu colchão é daquele bom mesmo, meu colchão é excelente, inclusive é aquele colchão de massagem, né? Eu tenho na mesa que eu almoço, né, os pratos que eu utilizo na minha mesa, a toalha que eu coloco na minha mesa, né? Olha, é de primeira linha, é coisa muito boa. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça, porque ele estava falando a respeito dele ser servo de todos. Seu ministério sobre a face da terra, amados irmãos, foi tão curto, né? 33 anos, 3 anos de ministério, e nem deu tempo de pensar em construir ou fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo isso, né, que Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, e você pensa: bom, pastor, então a gente não deve ter nada, não precisa ter nada, casa aqui. Não, você deve ter. Só que lá o salmista, né, no capítulo 62, verso 10, ele diz: se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o vosso coração. Continue sendo simples, continue sendo servo, continue sendo essa pessoa humilde, de coração, na presença de todas as pessoas. Jesus deixou a sua glória para fazer parte da nossa história, para fazer parte da sua história, né? Deixar o lugar em que está, para estar num lugar excelente, maravilhoso, né? Vou levar você para passear lá em Dubai, para passar as férias lá em Dubai. Você vai, que beleza, né? Mas eu vou levar você para passar as férias, né, num lugar bem simples, bem humilde. Você vai dizer: eu não. Mas Jesus deixou o céu para estar aqui entre os pecadores, para estar aqui entre nós, por amor a nós. Ele nos amou e deixou de amar a si mesmo para se entregar por nós. Paulo diz: mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou em usurpação ser igual a Deus em momento algum. Momento algum. Ele sempre se portou como servo. E nós, com a identidade de Cristo, precisamos ser reconhecidos também, não importando aquilo que eu tenha, onde eu viva, onde eu more. Eu preciso ser sempre, estar olhando para Cristo Jesus. Eu preciso ser servo. Em segundo lugar, amados irmãos, ele diz que ele se esvaziou de si mesmo para servir. Verso 7: a si mesmo se esvaziou. Paulo está dizendo, foi uma opção de Jesus também. Ele quis se esvaziar. Ele não foi obrigado a se esvaziar. Muitas vezes o comportamento acontece, né? Em alguns momentos nós temos o comportamento porque as pessoas nos conhecem e as pessoas sabem quem nós somos, então nós temos que ter esse comportamento, né? Porque senão vão me julgar, eu vou ter que chegar nesse lugar, e como todos sabem que eu sou pastor, eu vou ter que ter esse tipo de comportamento porque as pessoas aqui já me conhecem, né? Então tem que ter esse comportamento, porque senão as pessoas vão me julgar, falar: olha, esse disse depois ser pastor. Mas Jesus não, ele fez essa escolha a si mesmo. Ele quis se esvaziar. Ele quis tirar tudo aquilo que ele possuía de dentro do seu ser para servir aqui na face da terra. Mateus 20, 28, né? Jesus disse: olha, eu não vim, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas ele veio para servir. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa identidade com Ele, amados irmãos. Em Marcos 10, 45, né? Ele, sendo o rei, assumiu a forma de servo. E servo fiel até a morte. E ele esteve aqui na terra, juntamente com aqueles que foram considerados pecadores. Ele esteve comendo na casa dos pecadores. Ele foi chamado de beberrão. Ele visitou
os pobres, ele visitou os humildes. Ele se fez servo, porque ele tinha recebido uma missão. E para essa missão ele tinha que se esvaziar. Ele precisava ir onde existia trevas para que ele pudesse ser luz. Muitos de nós temos medo de ir em alguns lugares por ser contaminado pelo lugar. Não, Jesus ia nesses lugares exatamente para transformar esse lugar. Onde existia trevas, ele transformou em luz. Onde estava presente a confusão, ele chegou para levar a verdade, a paz. Onde estava presente, amados irmãos, a opressão do inimigo, ele atravessa para o outro lado, lá na planície de Gadara, para levar libertação para aquele homem que vivia no cemitério e que tocava terror na cidade toda. Ele atravessa para ir ao encontro daquele jovem que vivia onde? No cemitério, para libertar uma pessoa que estava opressa lá no cemitério. Jesus se importava com essas pessoas, ele se esvaziou de si mesmo. Onde havia perdição, Jesus foi para levar a salvação. E onde estava presente o pecado, ele se fez presente para levar o perdão. Por isso que nós somos conhecidos como aquelas pessoas que perdoam. Não importa o que aconteça, nós perdoamos porque Jesus Cristo nos perdoou. Jesus foi onde estava a morte para ele levar a vida. Quando ele se encontra com a viúva de Naim, lá na saída da cidade, ele ressuscita o filho da viúva. Ele levou vida onde estava a morte. Foi para isso que ele se humilhou, foi para isso que ele se fez servo, para ir exatamente ao encontro daqueles que estão necessitados. Muitas vezes nós, nosso dia a dia, nosso viver como igreja, nós fazemos como os discípulos, né? Fizeram. Senhor, permita-me sentar à tua direita. Né? Senhor, permita-me. Querendo descobrir quem é o melhor, quem é o maior. A palavra nos ensina, amados irmãos, que nós devemos viver com o mesmo sentimento de Cristo Jesus e promover um esvaziamento de todo o nosso ser, de todo o nosso ego. Deixar de pensar que somos alguma coisa, que merecemos alguma coisa, porque somos simplesmente servo do Senhor. Jesus, ali no final da sua vida, ele está com os discípulos estão questionando a respeito disso. O que é que Jesus faz? Ele pega a toalha, ele se cinge com uma toalha, e ele vai ali e lava os pés aos seus discípulos. Ele se esvazia de si mesmo, porque ele veio para ser servo. E como discípulos de Cristo Jesus, nós também viemos para ser servo. Alguma vez você já teve esse gesto de Jesus? Já pegou aquela pessoa com quem você tem algo muito ruim contra ela? E que você não suporta essa pessoa, e que você não gosta dessa pessoa, e que um dia você sentiu um ódio muito grande dessa pessoa, e você foi lá lavar os pés dessa pessoa, você foi lá pedir perdão, você foi lá buscar reconciliação. Aí você vai dizer, mas Jesus estava lavando os pés dos discípulos, pastor. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, que ele estava lavando ali os pés de Judas. E ele sabia exatamente o que Judas ia fazer com ele. Mas ele não estava preocupado com o que Judas ia fazer com ele. Ele estava preocupado em cumprir o seu ministério de servo, de esvaziar-se de si mesmo para ser o Cristo sobre a face da terra. Você já teve esse gesto de procurar lavar os pés de alguém? De dizer para alguém, você é tão importante quanto eu. Ou melhor, você é mais importante do que eu.
Porque Jesus Cristo morreu por amor à sua vida. E morreu por amor também à minha vida. Quando Jesus, amados irmãos, quer ressaltar essa questão de como nós devemos viver, Ele conta a parábola do bom samaritano. E pelo bom samaritano passam aquelas pessoas, mas eles têm os seus compromissos. Eles estão indo para a igreja, eles têm os seus compromissos, eles têm as suas responsabilidades, e eles deixam aquela pessoa ali moribunda do jeito que ela estava. Mas aí vem um samaritano, que é considerado a pior pessoa que existia naquela época perante os judeus. Mas aquele homem samaritano, Jesus diz que exatamente aquele que era desprezado por todos, os samaritanos, é esse samaritano que esvazia de si mesmo. Jesus mostra para a gente que ele se identifica com um samaritano, porque o samaritano é capaz de esvaziar-se de si mesmo. É capaz de pegar aquela pessoa que está ali no chão caída, curar as feridas dela, levá-lo numa hospedaria e ainda dizer para o dono da hospedaria: olha, cuida dele, eu vou voltar, e o que ele gastar, você põe na minha conta, porque eu vou pagar. Jesus nos ensina isso porque ele se esvaziou de si mesmo. E Ele olha para nós, amados irmãos, e nós como discípulos de Cristo Jesus, precisamos de ver esse Cristo que se esvaziou por nós, e nós também aprendemos esse caminho do esvaziar, para servirmos o Evangelho de Cristo Jesus. E nós só servimos o Evangelho de Cristo Jesus quando nós servimos as pessoas, quando nós vamos em encontro das pessoas, quando nós realizamos algo em prol das pessoas, não é em prol de nós mesmos ou de alguma coisa, são pessoas. Jesus veio e foi ao encontro das pessoas principalmente as mais necessitadas. Versículo 8, amados irmãos, Paulo diz assim: e se humilhou, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se humilhou por um período de tempo, né? Não foi por um período de tempo enquanto ele pregava ali o Evangelho. Paulo está dizendo que Jesus se humilhou por toda a sua vida. Ele diz aqui: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou até a morte. Então não existe um tempo para nós vivermos como cristãos. Nós temos e precisamos ser cristãos, amados irmãos, como Paulo nos exorta aqui, que temos esse mesmo sentimento a vida toda. 24 horas por dia de vida cristã, 24 horas por dia de servo de Deus. E Jesus aqui nos ensina algo maior do que aquilo que nós estamos acostumados, né? E que nós ouvimos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus quer que nós amemos o próximo não como a nós mesmos, mas Ele quer que nós amamos o próximo como Ele amou. 1 João 3,16, né? Nisso consiste o amor de Deus. E Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E nós devemos também dar a nossa vida pelo nosso irmão. É amar e amar e amar até a morte, e amar até o final, e amar independente das circunstâncias, porque nós temos que não amar como a nós mesmos, mas temos que amar como Deus amou. Esse é o nosso padrão de vida, esse é o padrão de amor que deve estar em cada um de nós, que Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. A pior morte que tinha para enfrentar, Jesus enfrentou por amor a mim, por amor a você. Jesus enfrentou por amor a nós. Em último lugar, amados irmãos, lá no verso de número 9, verso de número 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mediante a submissão de Cristo à vontade do Pai,
ele foi exaltado. Mediante a submissão ao Pai, Jesus foi exaltado. E ele nos ensina muito bem isso, que aquele que se humilha, esse será exaltado. Mas aquele que exalta, esse será humilhado. A salvação, amados irmãos, nós alcançamos por intermédio da graça maravilhosa de Cristo Jesus nas nossas vidas. Mas nós alcançamos essa graça que nos educa, que nos ensina, que trabalha as nossas vidas e que nos ensina a viver a cada dia como verdadeiros cristãos sobre a face da terra. Sendo sal, sendo luz sobre a face da terra. Sendo bênção, sendo cura, sendo salvação sobre a face da terra. E é assim que o Senhor espera que nós estejamos vivendo. Porque eu tenho certeza que todos os irmãos aqui, querem estar na glória e viver na glória, viver na eternidade. Mas só o fato de você ter aceitado Jesus e entregue sua vida a Cristo Jesus não vai te conduzir para a eternidade. O que vai te conduzir para a eternidade é se você ouvir aqui o apóstolo Paulo dizendo assim, que o mesmo sentimento de Jesus esteja em você todos os dias. Que o mesmo sentimento de Jesus se faça presente nas suas atitudes, em casa, com a sua família, na sociedade, na igreja e onde você estiver. Você manifeste a graça e o amor de Deus na sua vida. Não vivemos neste mundo para nos engrandecer. Nós, como cristãos, todo momento em que alguém elogiar você, ou que alguém colocar você num pedestal acima, você diz assim, toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Porque toda a glória e toda a honra é dele. Mas é lógico que nós sentimos bem, quando alguém chega e fala, mas olha, você é a pessoa, Você é o tal, Uma vez uma pessoa chegou ali na porta da igreja, ele disse, estávamos saindo para o pastor, mas o senhor é muito bom. Eu falei para ele, não, eu não sou bom não, viu? Não pense que eu sou bom de jeito nenhum, jamais pense isso a respeito da minha vida. Porque se eu faço alguma coisa para a glória de Deus, porque toda honra e toda glória é para o Senhor, o nosso Deus. Jesus foi exaltado e glorificado exatamente porque ele se submeteu de forma obediente ao Senhor, o nosso Deus. E em todos os momentos ele deu glórias e honras ao Pai, sempre. Nosso catecismo nós aprendemos que o fim principal do homem é louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós não temos outra coisa a fazer aqui sobre a face da terra senão exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E eu concluo, amados irmãos, Cristo, ele desceu da sua glória, ele se fez homem para exaltar o Pai e para poder servir. E servir a quem? Servir a pecadores como eu e como você. Esta foi a missão dele. E quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor te chamou, ele chamou com esse propósito de que você se torne um cristão. O que é um cristão? A imagem de Cristo sobre a face da terra. E hoje, o desafio para nós é termos a identidade de Cristo na forma de humildade. Só para relembrar, eu estou concluindo aqui, Jesus, versículo 8, versículo 7, Jesus se esvaziou. Lembre-se, você precisa se esvaziar sempre de você mesmo, para que o Espírito Santo de Deus encontre um lugar na sua vida, no seu coração. No versículo de número 8, Jesus se humilhou. Nós precisamos nos humilhar na presença das pessoas e fazer aquilo que outra pessoa não faria, mas como cristão, nós fazemos para louvor, glória e honra do Senhor, o nosso Deus. E creia, Jesus já disse lá no Evangelho de João 14,
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Está preparado já para aqueles que o servem e o servem em espírito e em verdade. Está preparado para aqueles que aprenderam na palavra do Senhor e se submete à palavra do Senhor nosso Deus e vivem realmente como Jesus viveu sobre a face da terra. Você possa, se você tiver que perder, perca tudo, como o apóstolo Paulo disse. Eu decidi considerar tudo neste mundo como perda, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Perca o seu orgulho, perca suas roupas, perca sua conta no banco, perca sua casa, perca tudo que você tiver que perder neste mundo, mas não perca o Evangelho de Cristo Jesus, que nos leva a viver uma vida como Jesus viveu, de humildade, de cura, de libertação e de saúde para a vida das pessoas. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui neste momento porque somos teus servos e queremos, ó Deus, louvar, exaltar e glorificar-te, Pai, sempre, em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, neste momento o nosso louvor, recebe neste momento, ó Deus, a nossa adoração, porque o Senhor é nosso Deus, Pai. E, ó Deus, vem e sopra sobre nós o teu Santo Espírito, Pai, e tira, Senhor, meu Deus, de nós todo orgulho, Senhor. Tira de nós, Senhor, meu Deus, ó Pai, todo ego, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo desejo, Senhor, de ser reconhecido como alguém ou como alguma coisa sobre a face da terra, Senhor. Tira de nós, Senhor, meu Deus, esta sede humana, Senhor, esta sede da carne, Senhor, de, ó Deus, sempre estar em evidência, e dá-nos, ó Deus, um coração de servo, um coração humilde, Senhor, que, ó Pai, possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, que possamos, ó Deus, nos humilhar, Senhor, meu Deus, e nos colocar sempre, ó Deus, para realizar a Tua obra, Senhor, para que, ó Deus, no Teu tempo, Pai, o Senhor traga sobre nós, e para nós, Senhor meu Deus, a sua glória na eternidade, por intermédio de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor meu Deus, os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, por Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Jesus disse na sua palavra: deixai os pequeninos e não os embaraceis